explorando o mundo, desbravando o mundo. Só que aí as almas que ele ganhou naquele lugar não vão poder ficar ali sem ninguém para cuidar. Então aí entra a vez do pastor. O pastor é o líder local, permanente, que vai apacentar, doutrinar, proteger das heresias, dos erros, enfim. E aí tem os pastores e os doutores, que são os professores, ensinadores, que vão, por exemplo, chegou hoje aqui, agora à noite, a nova revista da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema Gênesis, amém? Nós vamos colocar na livraria para vocês adquirir. Então, doutores são pessoas que são teólogos, são eruditos, são pessoas que estudam para elaborar livros, revistas, para traduzir Bíblia em outras línguas, são linguistas, são doutores, amém? É claro que pastores e doutores, o pastor tem também a função de ensinar a igreja, mas nós podemos diferenciar sim, porque tem doutores que não tem jeito para ser pastor, mas tem pastores que são doutores, amém? Mas existem pessoas que são mestres, doutores, PhD, especialistas na palavra do Senhor, na doutrina, teologia sistemática, amém? Então aqui estão os dons ministeriais, amém? Que são as funções e os cargos que Deus dá à pessoa. E é claro que os talentos naturais, os dons ministeriais e os dons espirituais estão interligados em harmonia, amém? Vamos para os dons da manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. É interessante essa ligação entre os dons espirituais, ministeriais e os naturais. Por exemplo, a pessoa que tem um dom da ciência da palavra, provavelmente também vai ter o dom ministerial de pastor ou de mestre. Para exercer o dom da ciência da palavra, que é espiritual, ele precisa ter o dom ministerial de ser um pregador, um evangelista, enfim, de ser alguém que comunica a palavra do Senhor. Então está ligado aí. E vai ter o talento natural da oratória, A oratória é um talento natural. Tem pessoas que não são crentes que falam muito bem, Se você tiver um filho que fala mais do que a boca, você pode ter certeza que ele vai ser um pregador. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, que são os dons de saber, os dons de fala. E outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Amém? Esses aqui são os dons internos, invisíveis, a fé e os dons de curar. E os dons de curar está no plural, porque existem muitas doenças, várias enfermidades. Então é dons de curar, não é um dom só de curar, é dons. Versículo 10. E a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Amém? Aqui nós temos então essa lista. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o dom é dado para quem é útil, é dado como o Espírito Santo quiser, para quem quiser, na hora que quiser. Nós podemos dividir aqui em categoria os dons de falar, os dons verbais, tem os dons invisíveis internos, que é a fé sobrenatural que a pessoa tem para ser abençoada, amém? O dom do discernimento, para a pessoa entender qual que é a intenção da pessoa com ele, se a pessoa é de Deus ou não, se aquela doutrina é de Deus ou não, discernimento espiritual, para distinguir o que é de Deus, o que é do homem, o que é da carne. São dons invisíveis. E os dons visíveis, externos, que são os mais impressionantes. Geralmente, os crentes, eles só ficam impressionados com os dons externos, que é morto e ressuscitar, paralítico andar, demônio ser expulso. Esses são os dons que parece que mais chamam a atenção das pessoas. Só é de Deus, só é usado quem tem dons externos,
o que não é verdade. Amém? Tem os dons verbais e os dons internos. Tem pessoas que têm uma fé tão sobrenatural que ele vive recebendo as bênçãos de Deus. Que coisas maravilhosas acontecem na vida da pessoa, porque ele tem uma fé diferenciada. Tem a fé salvífica, tem a fé natural e tem a fé como dom sobrenatural, que está aqui nessa lista. Amém? Então está aí, meus irmãos, as 3 categorias de dons. Eu já adiantei aqui, mas aqui tem a classificação dos dons. Primeiro, dons do saber, opera como os olhos espirituais da igreja. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. A palavra da sabedoria capacita o crente a perceber, falar e agir em ocasiões específicas, ou seja, é a revelação da mente divina, aponta soluções. Palavra da ciência, trata-se de uma mensagem vocal, inspirada, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Discernimento de espíritos, trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para o portador discernir a natureza e o caráter dos espíritos, da intenção, da motivação das pessoas, sendo útil para identificar e expulsar operações humanas e também demoníacas. Em vez da pessoa ficar caçando demônio em todo mundo, ele tem que buscar o discernimento para saber realmente se é demônio ou se é outra coisa. Dons de poder, que é outra categoria, opera como as mãos espirituais da igreja, dons de ação. Fé, dons de curas e operação de milagres. Fé, trata-se da fé sobrenatural comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas sobrenaturais, e a fé que remove montanhas. Eu estava lendo sobre o missionário, lendo o missionário não, ouvindo os testemunhos, como foi a compra lá do terreno, e da construção do templo da glória de Deus. Mesmo não tendo condições, o missionário creu que Deus tinha falado com ele e eles conseguiram pagar e comprar. Eu não tenho essa fé, meu Deus do céu, é muito grande para mim. Louvado seja Deus, mas é só um exemplo. Dons de curas, trata-se da operação do Espírito Santo, onde a cura é transmitida ao doente de modo abundante e imediato. É de grande valor ao evangelista. Quem tem esse dom não tem poder para curar a todos. Jesus foi limitado por causa da incredulidade do povo. Então, a pessoa pode ter o dom, mas não quer dizer que ele vai curar todo mundo que ele orar. Porque nem Jesus curou todo mundo. Ele disse que em algumas cidades ele não operou nenhum sinal por causa da incredulidade. Então, a incredulidade, não é que Deus é mais fraco do que a incredulidade, mas é porque Deus determinou que ele só trabalha pela fé. Se não for pela fé, Deus não faz. E esse dom de cura é muito importante para o evangelista, Jesus disse para eles ir por todo mundo. Os apóstolos foram, porque eles creram no evangelho, pregaram o evangelho, e disse que Jesus cooperava com eles com os sinais que se seguiram. Em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, curarão, falarão novas línguas, se beber algo mortífero não lhe causará dano algum. Deus foi com os apóstolos que evangelizaram o mundo, que fizeram missões e abriram igrejas. Operação de milagres, trata-se de atos sobrenaturais que intervêm nas leis da natureza, proezas e maravilhas. Então, dom de cura é para doenças e enfermidades. Dom de maravilhas é Jesus acalmando o mar, o vento, multiplicando o pão e o peixe. São coisas miraculosas. A criança sem língua nascer a língua, a pessoa com a perna menor, a perna esticar e ficar do mesmo tamanho, que já são coisas que remédio, médico e talvez cirurgia não pode fazer. São coisas que a ciência não consegue explicar. Vai além da medicina, vai além das leis da física, da química, da biologia, as leis naturais que ele mesmo estabeleceu, que o próprio Deus estabeleceu. Então, dons de sabedoria, dons de poder e os dons de inspiração, opera como os lábios, boca espiritual da igreja. É acerca desses 3 últimos que se nota mais falta de disciplina nas igrejas, como ocorreu em Corinto. É a questão que o Tiago falou, A língua é um negócio que dá trabalho. Primeiro profecia, depois variedade de línguas, depois interpretação de línguas. Profecia, trata-se de um dom que capacita transmitir uma mensagem diretamente de Deus,
sobre o impulso do Espírito.